Pois é, pessoal, a FIFA está estudando formas de mudar a regra do impedimento do futebol. Vou falar para vocês aqui qual é essa mudança e vamos comentar se isso melhora ou piora a situação, se deixa mais fácil ou mais difícil, se acaba com a polêmica. Será que finalmente teremos o fim da polêmica do gol milimétrico ou será que vai continuar tudo a mesma coisa? Bom, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Para você que está chegando agora aqui e não conhece o canal Torcedor, você pode se inscrever para receber mais vídeos. E se você gostar do conteúdo, deixa o seu like aí que você me ajuda bastante, dá uma força enorme aqui para mim. Agora, falando sobre o impedimento. Então é o seguinte, pessoal, a regra de impedimento atual, acho que para quem assiste esse canal aqui, geralmente é alguém que já gosta de futebol, então já deve conhecer. Então, explicando de uma forma simples. No momento em que o jogador passa a posse de bola para um companheiro de equipe, se o companheiro de equipe estiver partindo do seu campo de ataque, estiver com as partes habilitadas do seu corpo a marcarem gol à frente do penúltimo defensor adversário, esse lance é anulado por impedimento, né? A regra atual é isso. E sempre ao longo da história gerou aquela polêmica toda, se estava na frente ou não estava, se o gol foi regular ou não. Adicionaram o recurso do VAR, do árbitro de vídeo, que traça linhas ali que em tese seriam uma demarcação objetiva do impedimento, e nem assim a discussão sumiu totalmente, porque ainda coloca-se em xeque a questão do momento em que o vídeo para o lance para fazer análise, se ele conseguiu captar exatamente o momento do toque na bola ou não, e o recurso visual às vezes também deixa meio confuso, mesmo com as câmeras, porque devido a uma questão de perspectiva, às vezes parece que está na frente, mas não está. Então mesmo que o VAR esteja ali bem calibrado, digamos assim, a pessoa que está em casa às vezes fica em dúvida, não tem convicção se o lance foi bem validado ou bem anulado ou não. Então é uma regra que causa bastante confusão, mas ela é uma regra muito interessante. A regra do impedimento muda completamente a dinâmica do futebol em si, né? Como é que ele é jogado. E se não fosse por isso, o esporte seria muito diferente. É uma regra que condiciona profundamente a disposição tática das equipes em campo, a função dos jogadores. Então é uma daquelas coisas que faz do futebol ser o que ele é. É uma regra importante, mas tem esse problema. Então a FIFA está estudando formas de adaptar essa regra para melhorar a condição do próprio esporte. E aí essa regra vem sendo testada nas categorias de base de 3 países, Suécia, Itália e Holanda. Já estão sendo realizados testes para ver o que muda na dinâmica da partida, o que melhora, o que piora. A proposta da nova regra é o seguinte: é fazer com que o jogador esteja impedido, não se uma parte do corpo dele estiver à frente do penúltimo adversário, mas se o corpo inteiro estiver à frente do penúltimo adversário. E aí já muda até um pouco o conceito, né? Porque atualmente a gente fala das partes habilitadas a fazerem gol, né? Cabeça, tronco, perna, pé, o ombro seria válido, mas os braços, por exemplo, atualmente não contam por impedimento. Nessa proposta, a gente está falando de realmente o corpo inteiro do jogador estar à frente do seu adversário. Precisa que o atacante esteja completamente à frente do defensor. E o que isso muda? Bom, isso expande a área disponível para o jogo, né? Ao modo como os atacantes vão se posicionar. Obviamente isso tende a habilitar mais gols, por um lado. Depois a gente vai ver que tem uma compensação do outro lado também, mas assim, num primeiro momento, habilitar mais gols, que hoje em dia seriam anulados, passarão a valer. Isso afeta principalmente aqueles lances, imagine só aquelas faltas ali mais na intermediária, aquelas faltas mais laterais que o time costuma cruzar a bola e aí fica aquele amontoado de jogadores disputando espaço e de repente o jogador vai lá, faz o cabeceio, mas quando você vê no replay, o ombrinho estava um pouco na frente, o joelho passou um pouco, ou na hora certa o zagueiro recolheu um pouco o pé e tirou a posição do cara habilitado e acabou anulando o gol. Então tem muito gol que eu acho que vai acontecer em função desse tipo de jogada, caso essa regra seja habilitada, porque os jogadores passariam a estar em posição legal. Então, para o esporte, assim, para quem gosta do ponto do esporte, que é o gol, acho que favorece, né? Vai ter mais lances ali e dificulta a vida do defensor. Uma outra coisa que isso vai favorecer também para o atacante, além dele ganhar um pouco mais de espaço no campo para se posicionar, essa questão do reflexo, da reação, a tomada de decisão dos jogadores vai ser menos penalizada, digamos assim. Porque hoje em dia, se o zagueiro e o atacante estão numa linha muito parecida e o atacante tem um reflexo mais rápido, ele percebe que vai vir um passe e já se projeta. Às vezes, no que ele se projeta, ele se inclina para frente. Você já deve ter visto isso, com certeza aí. O time de vocês já passou por isso, né? Na hora do passe, o jogador ele se inclinou um pouco para frente para iniciar uma corrida e aí acabou sendo anulado o gol por causa disso, porque ele ficou com o tronco lá, passou um pouquinho do zagueiro e o lance passou a não valer mais. Então esse tipo de lance seria validado também. Favorece uma rápida reação do atacante e, por outro lado, desfavorece bastante a questão do defensor, porque ele vai ter sempre que estar se antecipando ali mentalmente às possibilidades dos lances. E é mais difícil do defensor acompanhar o atacante ou não. O defensor, por natureza da posição e da dinâmica do jogo, ele não pode correr antes, né? Porque se ele fizer isso, ele abre espaço do outro lado. E se ele espera a reação do atacante, quer dizer que ele sempre começa a correr um pouquinho depois. Resultado, favorece que o atacante chegue na frente mais vezes, com mais facilidade. Seria um tipo de mudança de regra que tendenciosamente aumentariam as opções ofensivas dos times, aumentariam as possibilidades de ataque, portanto deveria aumentar em tese o número de gols.
que acontecem ao longo da partida. E fica mais difícil para a defesa inteira, é verdade. Os zagueiros podem chorar caso isso venha a acontecer. Lembrando que é uma proposta de mudança e está sendo testada. Não temos ainda certeza se isso vai ser implementado ou não, e se for implementado, não sabemos quando exatamente. Será que é para a próxima temporada, daqui 2 temporadas? Enfim, isso é só aguardando para ter uma informação mais concreta. Agora, voltando àquela pergunta que eu coloquei no começo, mas será que isso então acaba com a polêmica do impedimento? Porque hoje em dia tem essa situação que eu comentei, né? Pô, às vezes é um pouquinho na frente, a gente não tem certeza, será que esse pouquinho tava ou não tava? Às vezes pro cara que não acompanha muito esporte, vamos dizer um torcedor mais casual, que tá vendo lá um jogo de Copa do Mundo, mas ele não é um fã, assim, do futebol já há muito tempo, então às vezes ele tem um pouco de dúvida, ele vê, pô, mas o jogador estava na frente, mas aí você explica para ele que a parte que estava na frente era do braço, e aquela parte não conta, tinha que ser uma outra parte para aquilo configurar o impedimento. Vamos dizer que dá uma simplificada. Ó, o corpo inteiro do jogador atacante tem que estar na frente do corpo inteiro do penúltimo defensor, é mais fácil de entender para quem é mais leigo, vamos dizer assim, está começando agora no futebol. Tudo bem, isso facilita o entendimento para o público que está em casa. Mas a questão da polêmica do um pouquinho para cá, a linha um pouquinho para lá, isso não acaba. Você só desloca a discussão de lugar. Porque mesmo assim, por mais que você determine esse novo critério, na hora de traçar a linha vai sempre ficar a dúvida. Pô, mas será que essa linha está traçada certinho no ponto correto? Pô, mas será que o ângulo aqui não sei o quê? Porque na imagem parece que não passou inteiro, mas aqui parece que passou e tal. Então esse tipo de dúvida, que mesmo com o VAR, a pessoa que está vendo em casa fica às vezes, ela vai continuar porque você só está deslocando. Antes a linha era traçada aqui no ponto A, agora ela vai ser traçada no ponto B, mas é a mesma linha, a mesma discussão, se está um fragmentozinho sobreposto ou não, será que encostou na linha ou não encostou, isso sempre vai continuar em discussão, parece que não seja um problema solúvel. E mesmo a questão do momento do toque na bola, será que a linha foi traçada no momento certíssimo? Essa parte definitivamente não é resolvida, a discussão só muda de lugar, mas é a mesma discussão. Porém, eu acho que essa mudança, assim, em termos de justiça no esporte, vamos dizer assim, não sei se essa palavra é correta, vai, mas eu acho que tem muitos gols, às vezes, que a gente fica até com pena de serem anulados, porque são realmente impedimentos, assim, milimétricos. O cara tá com a pontinha do joelho na frente da pontinha do joelho do outro cara, e às vezes foi um golaço lá, e por conta do lance que você nem tem muita certeza se aconteceu ou não, se tava ou não tava, você acaba anulando gols, que é o objetivo do esporte, afinal de contas, né? Os 11 jogadores entram de um lado e os 11 jogadores entram do outro, ou para marcar o gol ou para impedir que o adversário marque. Então esse é o grande lance do futebol, são os gols. A mudança na regra favoreceria um acontecimento de mais gols e não invalidaria lances ali por questões de um pouquinho do ombro na frente, um pouquinho do tronco à frente, que às vezes a gente fica até inconformado, né, de assistir e falar, pô, por um trocinho assim, pô, o cara inclinou um pouquinho, o cara esticou um pouquinho a perna e mudou a história inteira do jogo. Acho que nesse sentido é até uma mudança bem-vinda. Mas como eu falei, muda bastante coisa na dinâmica do futebol, porque tudo que se faz hoje dentro de campo se faz em função da regra do impedimento. A partir do momento que você dá esse campo a mais pro ataque, quem joga, por exemplo, marcando pressão alta, vai acabar, por definição, tendo uma vulnerabilidade maior nas suas costas ali a ser defendido, porque o atacante vai ter uma vantagem ainda maior na hora de arrancar para uma corrida, na hora de se posicionar até mesmo. E mesmo os atacantes vão mudar o seu posicionamento. Se hoje eles tentam se posicionar para ficar na mesma linha, a partir do momento que uma regra dessa venha a ser implementada, ele vai começar já a jogar um pouco mais adiantado. Então assim, continuarão acontecendo vários impedimentos, porque o cara vai tentar tirar proveito disso, e nessa de tentar tirar proveito, vai acabar passando mesmo o corpo inteiro do defensor. Mas a princípio me parece uma ideia promissora. Eu estou aberto a essa tentativa, a esse teste novo aí. E aí na prática a gente vê como é que fica, né? Se fica bom ou não. Porque eu confesso que eu não tenho acompanhado os jogos nas categorias de base da Suécia, da Holanda e da Itália para ver como é que tem funcionado na prática. Então, pessoal, o que você acha desse tipo de mudança? É bem-vinda para você? Ou você acha que não tem nada a ver e isso aí é bobagem, só vai atrapalhar? Pode ter alguém que pense assim também. Pessoal, agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Se você quiser receber mais vídeos, inscreva-se no canal. Não esquece de deixar o like. Eu vejo todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui.